Nem mais, nem menos, falando principalmente sobre mídia, né? Sobre o que os nossos jornais, televisão, etc., falaram durante a semana. Alguém disse uma vez, possivelmente um Nelson Rodrigues qualquer, né? Ou o próprio Nelson, né? Que o futebol é o ganha-pão da imprensa, né? Essa semana, então, os jornais, revistas, televisão se fartaram, né? A cobertura da Copa Libertadores da América, né? Não Libertadores, Copa América, né? Libertadores é outra. Copa América. Os jornais se fartaram, né? Cobrindo uma Copa que terminou meio sob suspeita, né? Os argentinos não gostaram nem um pouco, né? Das decisões do VAR, né? Nem dos juízes, né? Que apitaram os jogos, nem dos campos daqui que serviram de palco para os jogos, né? Principalmente o nosso estádio aqui do Porto Alegre, né? Escolheram o estádio pior, né? Estádio onde as pessoas atravessam quase que uma selva para chegar lá, né? Um estádio de propriedade da UAS, né? E os argentinos reclamaram muito do gramado, até os donos do campo, aliás, os que alugam o campo, né? O pessoal do Grêmio, né? Reclamou do estado do gramado, né? Mas era uma Copa que todo mundo sabia como é que ia terminar, né? Era uma Copa feita para o Brasil ganhar, né? Em casa, torcida a favor, os juízes até certo ponto tolerantes, né, com algumas coisas, e o VAR, né? O VAR é um caso à parte, né? Quer dizer, quando ele surgiu, eu tinha a expectativa de que ele resolvesse alguns problemas pontuais. Por exemplo, linha de offside, impedimento. O VAR tem lá uma régua que eles colocam a régua e vê se o sujeito está com o pé ou com a cabeça, né, na frente, com as partes que ele pode usar para fazer o golo. E ali, olha, não tem discussão. Foi, não foi. Ou um lance distante da visão do juiz, né? O sujeito puxa o adversário pela camisa dentro da área, né? Então pode auxiliar o juiz da pênalti. Agora, ontem, por exemplo, jogadas puramente de interpretação do jogo Brasil e Peru, né? É pênalti ou não é pênalti, né? Quer dizer, principalmente no golo, no último gol do Brasil, né? Ombro a ombro, né? Quando repete a imagem, você vê que bateram o ombro bateu no ombro. Agora, se além de bater no ombro, o sujeito usou outra parte do corpo para derrubar o adversário, não se viu, né? E é engraçado outras transmissões da Globo, né? A Globo tinha a exclusividade, né, da transmissão, a Globo e seu outro canal, do Sport TV, e colocaram um monte de juízes, né? Todos eles são a favor do Brasil, né? É muito engraçado, porque dá o lance, o sujeito dá uma interpretação. Ontem, por exemplo, o zagueiro do Brasil caiu, e ao cair ele apoia o braço no chão, obviamente, né? Ele não cai, por movimento natural do corpo, ele põe o braço para suportar a queda. A interpretação do árbitro lá da rede da Globo News, do Sport TV, é um movimento natural. Ele se apoiou, ele estava apoiado com o braço no chão, mas a bola bateu, não tinha apoiado ainda, estava chegando no chão, né? Mas enfim, terminou a Copa, né? Terminou. E nós, né, que gostamos de futebol, podemos agora de novo torcer para os nossos clubes, né? Futebol é torcida. Tu tem um clube do coração, um clube que tu não foi pago para torcer, tu torce para porque tu gosta dele, tu quer ver ele ganhar, tu quer ver os adversários perder. Então isso, realmente, esse futebol de competição começa agora quarta-feira, né? Esse futebol onde você é obrigado a torcer por um lado, porque você nasceu daquele lado da fronteira, não é bom, né? Bom é o que vai ter agora quarta-feira, Inter e Palmeiras, Grêmio e Bahia, né? Vamos ver, o Bahia vem meio enfraquecido aqui, mas eu não vou entrar na área aqui que o futebol aqui é do Jefferson, né? Eu sou só um espectador. Mas pegar esse lado do futebol, né? Pegar essa dica do futebol para falar de um outro fato, né? Impressionante, né? Como esse nosso presidente se expõe a situações difíceis, né, de ser entendido que um presidente possa se expor, né? Difícil de conceber isso, difícil de concordar, né? Quer dizer, já naquele jogo com a Argentina, Brasil e Argentina, lá em Belo Horizonte,
Ele, no meio do intervalo do jogo, ele foi desfilar no meio do campo para ver se ia ser aplaudido, vaiado. Foi as duas coisas, né? Mas o que ele tinha que fazer no meio do campo, no meio do jogo, né? Enfim. Agora, ontem ele se excedeu, né? Ontem ele foi lá entregar a medalha. Foi junto a medalha que entrega o presidente da federação, né? Da federação da Comebol, né? Mas ele foi lá. E aconteceu um episódio muito interessante, né? O treinador Tite, né? Aquele jogador, o Marquinhos, o zagueiro também, mas o Tite não cumprimentou. A maioria dos jogadores são cabeça meia vazia, né? São todos eleitores do Bolsonaro, né? Os que votam no Brasil, né? Os que votam, né? Mas o Marquinhos se recusou a apertar a mão ou não apertou a mão, passou pelo Bolsonaro. Mas quando o Tite passou, o Bolsonaro foi atrás do Tite, né? Tentou um abraço, né? Ele dá uns beijos héteros, uns abraços héteros, né? Ele diz que são, né? Deu um desses no não sei quem, outro dia, né? No Moro, possivelmente. E ontem ele quis dar um abraço hétero no Tite, mas o Tite caiu fora, né? E as imagens do hoje é ele, o presidente da República, no campo de futebol, se jogando em direção ao Tite, tentando puxar o Tite para perto de si, né? Mas ele é especialista, né, ainda fora, né? Cada aparição dele é um tormento, né? Cada aparição dele é uma fonte de vergonha para nós, né, brasileiros, né? Outro dia, comentando essa história da Amazônia, da floresta amazônica que está sendo destruída, né? E no mundo inteiro, porque a floresta amazônica não é só o Brasil, aquele é o pulmão do mundo, né? Se desaparece a floresta amazônica, não é só o Brasil que sofre o mundo inteiro, né? Então, principalmente na Europa, há muitas críticas, né, ao desmatamento constante da Amazônia. Cada dia o jornal dá uma notícia de quantos % a mais que está sendo desmatado, né? Então, os países europeus realmente cobram isso do Brasil, né? Cobram uma postura de defesa da Amazônia, cobram uma postura de impedir, né, que ela se transforme em campos agrícolas, né? Esse pessoal do desmatamento vai em frente, vai derrubando árvore e plantando soja, plantando coisas que teria que plantar em outro lugar, né? E não lá na floresta, né? Enfim, mas o que disse o Bolsonaro? Que o Brasil é como uma virgem desejada pelos tarados de fora. Essa é coisa que um presidente da República diga? Tem sentido um presidente da República dizer isso? Que é uma virgem disputada pelos tarados, né? Quer dizer, a Angela Merkel, que é uma que tem reclamado bastante, né, do desmatamento da Amazônia, seria, na visão do Bolsonaro, uma tarada. Complicado isso, né? Tem um presidente da República com tão baixo nível intelectual, com uma capacidade imensa de dizer um monte de asneiras, né? Mas ele está pagando por isso, né? Essa semana, hoje ainda, hoje, segunda-feira, saiu uma nova pesquisa da Datafolha sobre a avaliação do presidente pela população. Ele, quando começou o governo dele, ele tinha 54% de aprovação, somente as pessoas, possivelmente só as pessoas que votaram nele, né? Hoje, 6 meses de governo, 6 meses, o índice de aprovação, aquelas pessoas que acham o seu governo bom ou ótimo, caiu para 33, né? O mesmo número das pessoas que acham o governo dele, entre os quais eu me incluo, né, péssimo, né? Ruim ou péssimo, né? 31 achou regular, e tem aqueles que também não sabem se é bom ou se é ruim, não sabem nada, né? Mas, enfim, os índices são muito desgastantes para ele, né? O percentual é muito desgastante, e só para mudar de comparação, quer dizer, o presidente, primeiro mandato, é o mais baixo índice desde que voltaram a ter eleições no Brasil, desde o fim do regime militar, né? Só comparável, só chegou ao mesmo patamar numa das etapas do governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Então, as pessoas, pouco a pouco, imagino, vão se dando conta, né, de que ele não é a pessoa adequada para governar um país complexo, né, como o Brasil, né? Com seu grupo, né, de poucas pessoas de algum grau de capacidade, acho que a rigor nenhuma, né? Se você vê o ministério dele, vê os apoios, tá ali existe de pior, né, na inteligência brasileira, né? Mas, enfim, esse é o governo do Jair, né? Um governo
que na avaliação de políticos, na avaliação de jornalistas de algum peso, né, como o Jânio Freitas, por exemplo, é um governo que se encaminha para uma situação de conflito cada vez maior, conflito que será resolvido, como será resolvido, né? Será resolvido por um endurecimento do sistema, por uma nova ditadura, ou esse pessoal cai fora, não vão cair fora, né? E se restabelece um sistema com as franquias, com a democracia que tinha, né? Mas o problema é que, mal ou bem, ele serve aos interesses de quem o elegeu, quem pagou pela sua eleição, né? Quer dizer, os bancos, as grandes multinacionais, quem tinha muito dinheiro, né? Que fez toda uma campanha, pagou toda aquela campanha de fake news, né? Que ajudou a elegê-lo, né? Com a mamadeira de piroca, né? Que o PT estaria distribuindo, com todas essas histórias, assustando as pessoas todas, né? Ele se encaminha para uma situação de crise, né? Quer dizer, como é que esses grupos, né, que o patrocinaram, que o lançaram, que o defenderam, que valorizaram sua candidatura, o que eles querem? Eles querem, basicamente, o fim do sistema previdenciário no país, né? Com a entrega do dinheiro dos aposentados, do dinheiro dos contribuintes para os bancos. As multinacionais querem o fim da indústria nacional, o fim da Petrobras, e mal ou bem, isso ele vai acabar conseguindo fazer, né? Quer dizer, é o que interessa que ele faça, né? E a população faz o que? Espera para em 22 para não elegê-lo novamente, ou vê no Moro o substituto dele. Aliás, o Moro teve uma semana muito desagradável, né? Muito desagradável para ele, né? No início da semana, no fim da semana passada, teve todo aquele episódio da Câmara de Deputados, né? Onde ele foi incapaz de responder uma questão que fosse com um dado positivo, sim ou não, faça ou não faça, é verdade ou mentira, não. Nada. É o ministro da Justiça que, talvez, quem sabe, pode ser, acho que escrevi, mas não tenho certeza, se escrevi, não foi tudo isso que escrevi, se disse, não foi bem isso que eu quis dizer. Um horror, né? Quer dizer, foi incapaz de responder a uma pergunta sequer. Claro que os deputados estavam extremamente combativos, né? Aquela Jandira Fegali no Rio de Janeiro foi extremamente incisiva sobre no debate ou na proposta que ela fez de discussão com o Moro, que o Moro não aceita, né? Não discute, ele se esconde, ele não olha para as pessoas, e, enfim, é uma triste figura, né? Não é o Dom Quixote, né? Que era o cavaleiro da triste figura, né? O Dom Quixote é só uma triste... O Moro é só uma triste figura, né? Depois daquele episódio da Câmara de Deputados, onde ele fez todo esse papelão, né? Quer dizer, ficou 3 horas, né, num debate em que ele não respondeu absolutamente nada, né? Quer dizer, uma prova de força, né? Ele resistiu a tudo, não disse absolutamente nada. Imagine ele como juiz inquisidor que foi, com as testemunhas e os réus diante dele, não respondendo às perguntas dele, tergiversando como ele fazia, né? Como ele fez na Câmara, né? Mas ele teve outro baque essa semana, com a divulgação, né, de novos dados da Intercept, mostrando agora, extremamente documentado, né, a revista Veja, a revista UOL, a Folha de São Paulo, a história da Venezuela. Venezuela é a pedra no caminho do governo do Brasil, porque prevalecer a vontade do Bolsonaro e do Moro, eles já tinham iniciado uma guerra com a Venezuela, né? Quer dizer, foram os militares, dessa vez, mais realistas, ou com mais informações, que seguraram um pouco o andor, né? E aquela história, né, de que havia um outro governo na Venezuela, o governo do Juan Guaidó, não resistiu, né? Quer dizer, a questão da Venezuela se acalmou. Inclusive, essa semana ou na outra, está prevista uma reunião patrocinada pelo governo da Noruega, né, em Barbados, né, com a representantes do governo do Nicolás Maduro, governo que, diga-se de passagem, foi eleito 2 vezes, né? A oposição não participou do último pleito, mas diz que o último pleito não foi legal, né? Apesar dos observadores internacionais não terem visto nada errado, né?
Mas, enfim, daqui a alguns dias ou daqui a umas semanas, deverão se reunir em Barbados representantes da oposição venezuelana e da situação para tentar o que deveria ser feito sempre, né? Quer dizer, um acordo. Quer dizer, a Venezuela sofre uma pressão fantástica, né? Um bloqueio econômico extraordinário da maior potência econômica do mundo, né? Que é os Estados Unidos, como fizeram com Cuba, né? Quando fizeram com Cuba, a União Soviética, que existia na época, ajudou a segurar a situação de Cuba, né? E quando a União Soviética se foi, os cubanos tiveram inteligência suficiente para investir no turismo, né? E transformando Cuba, principalmente Varadeiro, né? Numa meca de turismo, principalmente para os europeus, né? Quer dizer, verão o ano inteiro, águas azuis, clima ameno, né? E conseguiram, com a transformação de Cuba numa região de turismo, com grandes hotéis internacionais, assim, enfrentar essa situação. A Venezuela não foi capaz de fazer isso, não teve condição de fazer isso. Ou, ao contrário de Cuba, que se estruturava em cima da cana-de-açúcar, a Venezuela se estruturou em cima da busca do petróleo, né? E as maiores jazidas de petróleo do mundo hoje ainda estão na Venezuela, né? Mas isso é caro, isso é um procedimento que você não vai ali, abre um buraco e tira o petróleo, né? Quer dizer, existe todo um investimento, existe todo um trabalho. E o que foi feito? Foi jogado para baixo o preço internacional do petróleo e os ativos da Venezuela, da venda do petróleo em bancos americanos e ingleses, foi bloqueado. Quer dizer, a Venezuela ficou sem dinheiro, né? E sem dinheiro, sem condições de fazer as coisas básicas no país, saúde, alimentação, educação, etc., né? Então é uma crise forjada na Venezuela para fazer o quê? Para colocar no governo da Venezuela um governo mais amigável com os Estados Unidos, como fizeram aqui no Brasil, como fizeram no Paraguai, né? Governos que fizeram no Equador, né? Governos mais amigáveis, governos que... O que significa amigável? Significa tolerância, abrir as portas para o capital estrangeiro, fazer com que os Estados Unidos possam, né, explorar e ganhar com o petróleo venezuelano, que, se alguém olhar o mapa, todo mundo já falou essa história, quer dizer, os Estados Unidos trazem o petróleo da Arábia, né, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, faz uma volta por baixo da África, né, para chegar nas refinarias americanas. A Venezuela está ali do lado, quer dizer, a Venezuela é um passo, né? Quilômetros e quilômetros mais perto, né? Então, com jazidas com uma vida mais longa, né? Então, é óbvio, que só não vê quem não quer isso, né? Que o interesse dos Estados Unidos em desestabilizar o governo da Venezuela é pura e simplesmente colocar no lugar um governo favorável a eles. Como fez aqui, estamos assistindo no Brasil, quer dizer, um governo favorável aos Estados Unidos, desmanchando a Petrobras, né? Desmanchando a indústria naval no Brasil. Quer dizer, quem ganha com isso? Os brasileiros não, né? Enfim, ganham os americanos, né? Ganham o capital internacional, ganham os grandes bancos, né? Mas essa é outra situação que não tem merecido da nossa mídia uma posição de esclarecimento para o público, né? Mas o assunto era que essa semana uma outra bomba, né, estourou nas mãos do Moro. A denúncia de tentativa de intervenção da República de Curitiba, do Moro e os seus procuradores, em questões internas da Venezuela. Essa empresa Odebrecht, o gancho que fez com que todas essas questões passassem para Curitiba foi que, por alguma razão, eles começaram a investigar a Petrobras. Isso já se falou num outro programa, né? Mas, enfim, a Petrobras, os escândalos da Petrobras, tudo que que envolvesse a Petrobras, né, passava a ser analisado pelo Moro em Curitiba, né? Pela jurisdição dele em Curitiba. E a Odebrecht teria contratos no Brasil com a Petrobras, mas teve também contatos com a petrolífera venezuelana, lá na Venezuela, quer dizer, obras que a Odebrecht fez na Venezuela, segundo se diz, né, também através de um esquema de propinas com a petrolífera venezuelana. Quer dizer, isso não tem nada a ver com a Petrobras, né? Mas o Moro, de alguma maneira, tentou colocar
tema, esse assunto da Venezuela, sobre a sua tutela. E fez várias e várias, é isso que os jornais, as revistas mostraram no fim de semana, várias tentativas de ligar a questão da Petrobras com a questão da Odebrecht e com a questão da petrolífera venezuelana, né? Então, está ali documentos que se a relação com a Venezuela do Brasil fosse uma relação cordial, uma relação normal, seria motivo até de rompimento de relações. Não sei se as pessoas lembram, né, quando apareceram no caso dos Estados Unidos, o Snowden revelou aqueles papéis que mostravam a espionagem dos serviços secretos americanos, da CIA, de outros serviços, em questões internas da Alemanha e do Brasil. Óbvio que não se chegou a rompimento, né? Os países não vão romper com os Estados Unidos, porque depende economicamente de suas relações, etc. Mas criou um tremendo mal-estar, né? A presidenta Dilma reclamou disso aí, a Angela Merkel reclamou acidamente disso aí, né? O governo da Venezuela nem tem condições de reclamar do Brasil, porque sabe que ninguém vai ouvi-lo aqui, né? Mas a questão colocou mais uma vez, né, os procedimentos inadequados, totalmente equivocados, totalmente ilegais, né, desse juiz de Curitiba, transformado em ministro da Justiça, né? E, para muitos, né, quem viu algumas manifestações aí semana passada, o eleito, né, o favorito, né, para suceder o Bolsonaro. O Bolsonaro também não está gostando muito dessa ideia, né, de que o Moro possa crescer, né? Então, ao mesmo tempo que ele se solidariza com o Moro, essa solidariedade dele não vai muito além, né? Não se transforma num apoio oficial, um apoio público, um apoio direto, né? É um apoio em termos, né? É um apoio em termos, né? Porque ele está vendo no Moro, se é que é possível, né, ainda que o Moro ainda pretenda ser, como as pessoas dizem, jogado para cima, né? Quer dizer, chegar ao Supremo, como juiz do Supremo, ou como sucessor do Bolsonaro, a tarefa dele está muito difícil, ela é muito complicada, né? Por mais que a nossa mídia seja uma mídia chapa branca, uma mídia que sempre está ao lado do governo, as pisadas na bola, já para usar um termo que estamos na semana da Comebol, aí, né? As pisadas da bola do Moro e do Bolsonaro ficam difíceis de ser, mesmo para uma mídia que tem esse apoio, essa mídia oficialista, difícil engolir isso aí, né? Vamos ver o que acontece essa semana, né? Vamos ver se não surgem novas denúncias aí. O Greenwald, que é o homem da Intercept, né, que começou a divulgar começou a vazar esses diálogos suspeitos, né, do Moro com os seus procuradores, tem previsto um depoimento no Senado, né? Quem sabe apareçam mais coisas nele, está distribuindo seu veneno a conta-gota, né? Vamos ver o que a semana nos reserva. Então, na outra quarta-feira, estaremos de volta aqui para mais um programa, nem mais, nem menos.